E aí, pessoal, terceira aula e última do primeiro bimestre. Célula animal, vegetal e outras estruturas. Na aula passada ficou o desafio se no corpo existe alguma célula em que há uma exceção, né? Por não conter uma das 4 estruturas básicas. Sim, existe e são os glóbulos vermelhos, ou conhecidos como eritrócitos ou hemácias. São as células que transportam oxigênio. E elas não têm material genético, não têm envoltório nuclear para ter o espaço, né? Não. Tem um espaço aí para transportar o oxigênio. Transportar mais o oxigênio, ok? Classificação celular. A gente vai ver que, primariamente, a célula pode ser classificada quanto à organização do seu material genético. Então, se ele for solto, né, disperso no citoplasma, ele é chamado de procarionte ou procariótica. No caso, só as bactérias e as cianobactérias, né, que apresentam essa característica. E elas não têm carioteca ou envoltório nuclear. E o material genético é desorganizado, né? Se o material genético for organizado dentro de um envoltório nuclear, a gente pode chamar de núcleo verdadeiro, né? Somado ao envoltório nuclear mais o material genético, ela recebe o nome de eucarionte. Eu é verdadeiro, cario de carioteca, né? Quer dizer, tem uma carioteca verdadeira. Ou eucariótica. São todos os outros organismos. Aí o procarionte, o senhor não falou. Pro é como se fosse algo primitivo, né? Ou não verdadeiro. Então ela tem carioteca e o material genético organizado dentro dessa estrutura. Só um adendo aí. As bactérias elas podem apresentar uma estrutura extra de proteção chamada de parede celular bacteriana. E essa proteção aí para as bactérias, ela geralmente são bactérias que causam doenças, né, as parasitas. Então elas têm uma defesa a mais contra o organismo que ela vai infectar, ok? Estruturas de locomoção, basicamente são 3. Os cílios, que tem a função, né? Todas elas vão ter a função de se locomover em meio líquido, meio aquoso. A característica dele é que em grande quantidade, só que o tamanho dele é reduzido, ele é pequeno, é diminuto. Tá vendo? Poderia comparar com um barco a remos, né? Cada cílio como se fossem reminhos, tá? E a outra estrutura são os flagelos. Já é o oposto do cílio, né? É menor quantidade, só que o tamanho é maior. E aí ele funciona como se fosse um motor de barco. Ele vai girando e vai empurrando o organismo para frente. Também tem os pseudópodes, caracteriza as amebas, né, que são protozoários. Aí na imagem ela tá fagostando, quer dizer, ela tá englobando, comendo aí algum outro micro-organismo. Mas também tem a função de locomoção. E outra célula que pode apresentar esse pseudópode são nossas células de defesa, que ela usa justamente para comer, entre aspas, algum invasor e destruir ele, tá? Então ela envolve esses pezinhos e puxa para dentro. Célula animal e vegetal. São células eucariontes, né? Como vocês podem ver na imagem. Para simplificar, primeiro eu vou falar as estruturas que pode ter tanto na animal e na vegetal. Vou começar pelas básicas e depois, quando for exclusivo, vai estar avisado na tela, ok? Fica mais fácil para vocês. Então essas são as básicas, eu não vou entrar em detalhe, porque eu já expliquei na aula passada, professor, mas não lembro. Assiste de novo, ok? Dá uma estudada aí, senão o vídeo fica muito longo.
Primeira delas é o retículo endoplasmático rugoso. Tem o liso também. Qual a diferença, professor? Rugoso. As rugas são os ribossomos, né, que ficam nessa estrutura. Ribossomo a gente já sabe que a função dele é sintetizar, produzir proteína. Já o liso também produz, só que ele vai produzir gordura, lipídio, ok? Que também é a matéria-prima da célula. Complexo de Golgi ou complexo Golgi em si, eu comparo ele como um correio, né? Porque ele tem a função de armazenar, empacotar substâncias dentro de uma vesícula e também efetuar o transporte, né, de alguma substância para fora ou para outra parte da célula. Nós temos a mitocôndria, que é onde ocorre a produção de energia, síntese de energia. E os lisossomos, que fazem a digestão intracelular, quer dizer, a digestão dentro da célula, de estruturas que já estão velhas, que precisa ser descartada, de alguma outra coisa que a célula vai comer. Se for caso de uma célula de defesa, ela joga ali dentro para destruir, ok? A carioteca, ou envoltório nuclear, que tem a função de proteger o material genético, evitar que ele se misture com o citoplasma e também faz um certo controle de entrada e saída de substâncias. Algumas células podem apresentar o peroxissomo, os peroxissomos. Ele é parecido com o lisossomo, só que ele vai digerir substâncias tóxicas, né? Quer dizer, ele serve para desintoxicar a célula. Algumas células animais têm e em vegetais geralmente sementes que têm essa estrutura. Tá? Aí eu não coloquei tudo no começo, pra vocês não se assustarem. Não, só tudo isso, professor. Então deixei pro final. Acabou? Acabou não, agora são as exclusivas. Como exclusivo, vou começar pelo animal, que só tem uma, que são os centríolos. São esses tubinhos, como se fossem novelos, né? E a função dele é de auxiliar na divisão da célula, na reprodução celular. Das vegetais, nós temos três: parede celular celulósica, ou parede celular vegetal, é como for uma proteção extra, né? E também impede da célula explodir caso ela ganhe bastante água, por osmose. Ok? Pastor, que é osmose? Calma aí, que é o nosso próximo assunto. Temos os grandes vacúolos, que são como se fossem grandes armazéns, né, de substância. Pode armazenar seiva, óleos, água, etc. E muito importante para a planta, o cloroplasto ou plasto, que é nessa organela que ocorre a fotossíntese, né? E ela que dá a cor à folha. Dependendo dentro do cloroplasto, aí você tem os pigmentos, né, de clorofila. E esse pigmento é usado para filtrar, né, para selecionar a luminosidade, a faixa de luz que a folha prefere receber ou prefere descartar, ok? Então, função realizar a fotossíntese. E exercício VESTG 2020. Use C para cílios, F para flagelo e P para pseudópodes. Complete as lacunas. Eu vou aconselhar aquela pausa marota e volto já com a correção. Ok, vamos corrigir. 1. Quando presentes são encontrados em grandes quantidades na célula, obviamente, cílios. Permite, além de locomoção, captura de alimento. Pseudópode. Realiza ondulações no meio líquido, no meio aquoso. Flagelo.
presente nas amebas, pseudópode. Encontrado no espermatozoide, até deixei um desenho para vocês. É o flagelo. E a 2 da Unesg 2020. Um estudante analisou uma célula durante uma prova prática da faculdade. Depois ele deveria responder algumas perguntas sem saber qual a origem daquela célula observada, né? Letra A. Como ele poderia identificar se a célula é procarionte ou eucarionte? Pausa aí, voltamos com a correção. Basicamente, ele teria que ver se o material genético está solto. Se tivesse solto, seria procarionte. Se tivesse dentro de alguma estrutura, seria eucarionte. Letra B, vamos também responder. Teria como identificar a origem da célula bacteriana, animal ou vegetal? Sim. Se fosse procarionte, era de origem bacteriana. Se ela tivesse material genético dentro de uma carioteca, dentro de um voltório nuclear, a gente teria que analisar se tem alguma estrutura, qual estrutura exclusiva, né, que ela apresenta. Se tivesse centríolo, a gente saberia que é animal. Se a gente encontrasse parede celular vegetal, vacúolo ou cloroplasto, já saberia que é vegetal, ok? E ficamos aí com a última tela.